Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia nesta quarta-feira, dia 9 de julho. Celebremos em comunhão com toda a Igreja Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Essa mulher generosa, que nasceu na Itália, migrou-se para o Brasil, e ali ela então fundou uma congregação onde ela cuidou das crianças e dos ex-escravos. Madre Paulina ali foi chamada, assim como nós também somos chamados a evangelizar, a buscar, a levar a palavra do Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesta quarta-feira, abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, chamado Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariote, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com a seguinte recomendação: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje também Jesus nos convida, assim como convidou, como chamou seus discípulos, depois ali eles viraram os 12 apóstolos, Jesus também nos convida a levar a boa nova, a levar o Evangelho. Se olharmos aqui no início, Jesus chama seus discípulos. Primeiro, porque os discípulos? Porque Jesus andava ao redor de multidões. Então, Jesus ali tinha muitos discípulos. Se nós buscarmos Lucas, o Evangelho de domingo passado, a gente ali vai lembrar que Jesus envia os seus discípulos, 72 discípulos, para levar a boa nova. Nós também hoje somos chamados para levar esta boa nova. Somos chamados para, como esses apóstolos, como esses discípulos, também levar a boa nova do Senhor. Levar o Evangelho do Senhor, aqui como Ele mesmo nos pede, e também envia-nos assim para anunciar o reino dos céus. Mas anunciar esse reino dos céus aonde? Se nós buscarmos, se nós pararmos para pensar aonde será que Jesus quer que nós anunciamos o reino dos céus? Aonde que Jesus quer que nós falamos dele? Aonde que Jesus quer que buscamos essa palavra? Querido irmão, querida irmã, primeiro lugar aonde nós devemos anunciar o reino do céu é a nossa casa. Muitas vezes nós queremos levar o Evangelho a longe, aos outros, mas esquecemos de, primeiro lugar, evangelizar a nossa casa. Falar de Deus primeiro a nossa casa. Levar esse Jesus aos nossos, ali aonde nós vivemos. Queremos falar de Jesus às multidões, mas esquecemos de falar de Jesus na nossa casa, de vivermos o Evangelho na nossa casa, no nosso lar. Ali é o primeiro lugar
aonde nós devemos encontrar Jesus, na nossa família, nas nossas casas. Depois, dali, com o nosso testemunho, com a nossa vivência de família, ali nós podemos evangelizar os outros. Às vezes nem falar, nem anunciar, né? Não precisamos. Basta o nosso olhar, o nosso caminhar, o nosso viver em família. E ali depois nós podemos até anunciar o Evangelho de Jesus, a boa nova, o reino dos céus, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós caminhamos, as nossas comunidades, através do nosso testemunho, da nossa convivência familiar. Querido irmão, querida irmã, Jesus ali nos envia aqueles discípulos anunciando certas recomendações para que eles não vão aonde os pagãos moram e aonde os samaritanos, a cidade, né, dos samaritanos, porque ali vivia numa convergência entre os samaritanos e os judeus. Sabedoria de Jesus para dar àqueles discípulos. Às vezes nós queremos falar, né, aonde nós não somos respeitados. Às vezes nós queremos gritar em praças públicas, como faziam os fariseus, né? E Jesus nos recomenda, primeiro, a casa de Israel. Aonde que é essa casa de Israel? Essa casa de Israel é a nossa casa. Primeiro, devemos anunciar o Evangelho às nossas famílias, à nossa convivência, e através dessa convivência, do nosso testemunho em Jesus, do nosso testemunho de família, de cristãos, ali nós podemos evangelizar o outro e assim nós podemos depois levar a nossa comunidade, ao nosso trabalho, à nossa escola. Querido irmão, querida irmã, que nós abramos o nosso coração para esse evangelho. Como, né, a irmã Paulina levou o evangelho ao cuidar dos mais necessitados, ao cuidar daqueles que mais necessitavam. Que nós tenhamos esse exemplo da irmã Paulina, que com a sua sabedoria, com o seu amor, cuidou do próximo. Que nós também buscamos esse evangelho, que nós meditamos esse evangelho no dia de hoje. Em primeiro lugar, as nossas casas, para depois cuidar dos mais necessitados, aquele que nós encontramos pelo caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.